Olá, Tudo bom, Patrícia? tudo bom? Tudo ótimo. Muito obrigada E por aceitar o convite. gratidão imensa também. Muito, tudo muito sincrônico, né? A gente está aqui na entrada de um portal 11 Às 11 horas. e isso, às 11 horas. Júlia, tá cortando um pouquinho o teu áudio para mim. Você tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo perfeitamente. Pessoal, vocês estão ouvindo bem a Patrícia? Nos digam aí para mim falar que estão me ouvindo bem. Então tá. Pronto. Então tá, mas a gente vai fluindo. Então, essa oportunidade, né? Porque a gente está, ao mesmo tempo que a gente está ancorado aqui na Terra, a gente também está expressando a multidimensionalidade exatamente nesse momento. E a gente está abrindo e, mais uma vez, irradiando muito amor, né? Ao portal das chamas gêmeas. Enquanto eu estava aqui aguardando, e aí eu fiz questão de entrar bem no horário, eu estava tocando o meu tambor e irradiando muito amor, né, para essas conexões de almas, de chama, de almas companheiras. Então, com certeza, a Júlia está sendo um canal na Terra, né, e oportunizando essa entrada, essa aceleração, né, desse portal. Gratidão, Júlia. Eu que E sou um, muito grata de poder estar, de ter um propósito tão lindo. Realmente, eu todo dia eu me pergunto. Eu me pergunto, não, eu agradeço essa possibilidade, né, essa oportunidade de tocar pessoas tão incríveis, de conhecer pessoas tão incríveis. É muito bom. E é verdade que a energia. Eu comecei a sentir desde o eclipse, né? Já estava muito gostosa. sim, Ontem à noite era uma coisa de euforia, assim, uma mistura de. Eu brinquei que tava até uma pilha Duracell, né? Já acordei hoje sim, sim, uma coisa muito gostosa, uma energia muito boa, muito forte aí. E muito de amor, justamente, né? Eu acho que pelo menos para mim, a energia hoje está muito de unicidade, tá? A dualidade é como se, em geral, não perfeito, meu gêmeo, mas como se não, todos estamos nesse mesmo barco, né? E vamos juntos, perfeito, né? perfeito, Júlia. Querida, me Então, eu conta, porque você, então, eu me lembro que quando a gente fez a live no ano passado, né? Você falou que você estudava as questões de chama gêmea já muito antes de eu conhecer meu gêmeo, aliás, né? Então, vou contar para vocês. Então, antes, eu queria honrar a presença de todos vocês e gostaria que vocês agora, para a gente entrar energeticamente no portal, não perder essa oportunidade, eu vou tocar o tambor, é o coração, é o meu coração, o tambor representa a, em todas as linhagens, mas na minha linhagem é o coração do grande homem, né, ligado ao grande espírito. E eu gostaria que vocês, quem souber cantar, tudo bem, quem não souber, escuta, né? E eu vou dar 9 toques no tambor, e assim eu vou estar ressoando para o coração sagrado de todos vocês. E isso. eu vou estar mantrando o Mani Padme Hum. Então vamos lá. Quem quiser pode colocar as mãos no seu coração e faz uma respiração, trazendo ar pela boca e soltando, de forma bem prazerosa. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Oh! Quem sentir vontade pode trazer um som e mandar para a Mãe Terra. Ah, ancorando no coração, respirando mais uma vez e trazendo a sua presença, eu sou. Ah, devagar, chegando na Terra, na nave Terra, abrindo os olhos.
Então, saúdo todos vocês, gratidão. Somos um em Lakesh. Arro. A minha história começou há muitos anos atrás. E meu percurso foi bem diferente do que eu costumo ouvir e do que eu costumei, inclusive, entrevistar. Eu tive algumas conexões de chama, de alma gêmea. E aos 26 anos, eu tive uma conexão. E esse foi o primeiro despertar meu, nessa nave Mãe Terra. E depois disso, minha vida nunca mais foi a mesma, não é? Porque eu era advogada e eu ainda cheguei a lecionar durante um tempo no campo do direito, mas eu não consegui mais me desconectar. Então, eu saí implantando um núcleo de terapia holístico, eu trabalhava na Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. Eu escrevi um livro com entrevistas sobre situações, casos, dinâmicas de chama gêmea. Esse livro recebeu uma premiação do Estado, chama O Caminho do Amor. E também foi um pouco de um atestado de sanidade para minha família, porque, obviamente, eu passei por uma crise psicoespiritual, né? E daí eu tive que fazer as coisas mundana, mas eu comecei a estudar tudo isso. Então, eu fui estudar floral, eu formei em psicanálise, eu fui fazer Reiki Maheo. Em 2020, eu tive uma outra conexão com a alma. E aí, eu acordei novamente. E esse acordar foi mais intenso, porque eu deixei todas as coisas para realmente trabalhar com espiritualidade. E sem nenhuma segurança material. E eu fiz isso. E fiz isso dentro de um processo de alinhamento que eu tenho gratidão. E daí em diante eu comecei a trabalhar mais ainda com as terapias, com o trabalho com frequência de brilho, com tameando, enfim, um monte de técnicas multidimensionais. E me ofertar realmente para o trabalho da chama gêmea. Eu canalizei uma formação siriana, que é uma técnica multidimensional também de cura, e fiz o lançamento em abril do ano passado do Oráculo da Borboleta Siriana, que são os arquétipos que trazem essa integração do divino masculino e feminino. E eu fui ao Egito. E eu não esperava, porque não era consciente um sonho ir ao Egito. E eu fui com o Patrick Zegman, que trabalha o All Love, e nós fomos numa frequência energeticamente assim, muito potente, e eu tive uma conexão. E aí, enfim, o Egito tem o fogo serpentino para ascensão, tem também para baixo, e eu tive vários processos emocionais, e eu comecei a trabalhar profundamente com as minhas emoções, e acho que um mês atrás, eu tive uma confirmação e tive dessa conexão e tive também um chamado dessa pessoa. A gente vinha se falando quando eu voltei para o Egito, do Egito, e depois eu tive essa confirmação. No dia da confirmação eu tive essa conexão. Júlia, é só você contar a minha história. Mas eu aprendi também no All Love que quando você está disposta a contar a sua história, você traz toda a integridade do seu coração. Então não é que eu não trabalhe com a integridade, com a minha verdade interna. Eu acho que eu fiz isso desde os 26 anos, né? Quando eu despertei, mas nessa encarnação. Porque a gente traz uma bagagem também de outras. Mas eu tinha a intuição que você ia me pedir essa história, mas enfim, eu estou aqui, isso estava velado e foi muito oportuno, porque você me deu a oportunidade, com a sua simplicidade e integridade do seu coração, porque você sabe que nós temos uma conexão, além da compreensão da lógica racional. Nós nem nos conhecemos pessoalmente, mas nós temos. Ela confirma agora o nosso vínculo. Enfim. E aí, Júlia está oportunizando, é isso, né? Eu não sei se está previsto uma reunião, eu sei que eu sou a alma mais responsável, não gosto de falar alma mais evoluída, alma mais responsável, mais consciente, enfim, eu estou fazendo o que tem que ser feito.
E aí meu trabalho hoje é completamente integrado e entregue à espiritualidade. Que lindo. Não, eu acho também que não é mais evoluída, com mais consciência, né? Isso é importante. Aliás, dia, porque, nos últimos dias eu tenho feito bastante tiragem, aquela tiragem Eras de Psique, e tem muitas chaminhas que me pedem para fazer. E o que eu achei muito interessante é que, assim, nos últimos 2 dias, uma das cartas do oráculo do Davi Sabá, que chama Gêmea, que mais saiu era dos vínculos kármicos do casal. E saía justamente para a alma consciente do vínculo. E o que isso quer dizer? Na verdade, o que acontece nesses karmas que a gente cria com o nosso gêmeo, né? Esses karmas foram porque em outras vidas a gente desistiu do vínculo. A gente abriu mão, a gente achou muito difícil. Então pode ter sido através de um suicídio, pode ter sido através de, ok, vou casar com outra pessoa. Enfim, por diversas razões, né? E isso criou os karmas. E que nessa encarnação a gente revive coisas parecidas, mas com a consciência de que a gente tem que ultrapassar aquilo, né? E uma coisa que eu estava até conversando com a minha amiga, minha melhor amiga que sabe tudo do percurso, enfim. E eu falo assim, mas é que às vezes é normal a gente ficar um pouco assim. A gente fala assim, a gente tem 4, 5, 6 encarnações e nunca nenhuma deu certo, né? Então é normal que às vezes a gente fala assim, mas por que agora daria? Mas justamente porque agora tem um dos dois que tem a consciência do que está fazendo. Perfeito. É a grande diferença. Que nas outras encarnações, a densidade da Terra não permitia ter essa consciência. Né? Isso. Agora é um momento muito importante. Eu acredito plenamente que toda encarnação que a gente faz com o nosso gêmeo é uma encarnação que está onde a proposta é ir para a fusão, né? Tem uma encarnação, eu vou vir aqui, não, sempre é para a fusão. Às vezes nas outras, às vezes não, na maioria das vezes nas outras não deu certo por causa dessa falta de consciência. Então hoje em dia, e eu acho que é o que está sendo muito pedido desde desse eclipse e justamente desse portal, parar de negar o vínculo. Tanto que ontem, tô aproveitando, depois eu vou te deixar falar totalmente, Patrícia, mas... Não, Fábio, eu estou achando ótimo. Pode falar. Me pediram seriamente, tanto que o pessoal que tá no meu grupo levou um puta puxão de orelha. Eu me incluí no puxão de orelha, tá? Porque a gente tem que... quem não está reunida é porque razões tem, né? Sempre tem alguma coisa. Sim. E tá tudo certo, né? Mas o puxão de orelha era assim, chega de passar a mão na cabeça, chega de olhar, mas o meu outro tá fazendo isso. Não importa se o outro não está desperto, não importa. Você está, e a gente tem hoje em dia, graças a Deus, muita informação, muita consciência do que a gente tem que fazer. A gente tem que parar de negar o vínculo, tem que parar de fugir. E às vezes até a gente acha que, eu tô fugindo e não é meu ego. Não, besteira. Por exemplo, eu tava realmente numa questão que acabou na live do Rick, via tona na minha cabeça, tipo assim, por que isso? Né? E era uma pergunta que eu estava me fazendo já há uma semana, 2 semanas. Então, às vezes a gente ainda acha que, mas isso é a minha verdade no momento. E não, sim, ainda é o ego muito escondidinho. Muito escondido, negando. Escondido. Então a gente... E a gente acaba se mentindo para si mesmo, né? E não leva a lugar nenhum. Então, esse era o recado dos guias ontem, vamos parar de negar, vamos parar... Até porque a Feira da Injustiça é o que a gente tem vindo muito à tona nos últimos tempos, esse mês de outubro e novembro, começo de novembro, Feira da Injustiça para todo mundo, né? Mas eu tô aqui, eu tô fazendo isso e cadê a recompensa, né? Isso. Não, a recompensa é tudo que você está evoluindo também, né? Não é só o... Sim! Né? Sim! Tudo que a gente tem. Então, puxão de orelha da manhã, mas a gente tá numa energia muito, muito, muito forte, muito gostosa. Sim. E vamos aproveitar, vamos sair da nossa zona de desconforto, olhar pra gente para ver se a gente realmente não está se mentindo, né? E tudo bem, se mentiu, vamos parar disso, né? E assumir o que a gente tem que fazer, tá? Isso aí, então... Mas eu acho ótimo quando você fala, e eu acho que isso é uma troca, não tem exatamente, porque nesse momento foi importante você dizer isso. Inclusive, eu estava assistindo também a live do Rick, caiu algumas vezes, mas eu consegui assistir boa parte, e você falou exatamente nessa negação do vínculo. Não é? A gente sabe que nem todo mundo tem um percurso evolucional de chama gêmeas, né?
E a gente sabe exatamente, para quem já tem os acásticos, né? Para quem já teve a oportunidade de ler os acásticos, ou sente isso no coração, né? Porque aí quando a gente fala isso, o outro pode estar pensando que é impossível ele acessar. E não é, é algo seu, né? De conexão de você e sua divindade. A negação do vínculo ainda é uma dualidade, né? Então, o que é ascender? Ascender é o próprio processo de evoluir, não é? Ascender é exatamente sair da mente do sofrimento, sair das questões duais, né? Do ego, que o ego nos coloca e que a gente às vezes autoimpõe e permite. É cada vez mais trazer a substância natural, que é o teu eu real. Ah, mas isso é impossível, então eu vou negar minha parte humana, então eu nego minha sombra, eu nego minha dor, e eu fico perfeita usando a espiritualidade para camuflar. Não, não é isso, gente. Ah, então transcender a dor, o que acontece? Eu passei vários processos iniciáticos em outras encarnações, iniciações fechadas. Então, quando eu tive a primeiro despertar nessa encarnação, eu achei que eu ainda tinha meus acásticos, tinha memória. Então, eu tinha que negar tudo que eu estava sentindo para não ser mais humana. Não, gente, ainda bem que chegou a transição, bendita a transição. Bendita a pandemia nesse sentido de despertar. Eu não estou falando da dor dos desencarnes, dos parentes, não, eu honro. Mas bendita porque foi uma consciência que foi trazida novamente para o planeta que estava paralisado. Então, o que acontece? Não é isso, não é não olhar para a dor, né? É simplesmente não escolher o sofrimento. É outra coisa, né? A dor, ela tem que ser olhada, mas quando é que você transcende a dor? Quando é que você permite transcender a dor? Quando você começa a buscar o auto-amor. E auto-amor, epa. Auto-amor começa realmente do primal, né? Do primal até o transcendente. Essa consciência transcendente, quando você começa a chegar à consciência transcendente, o que é isso? Porque transcendente é só Buda, é só quando eu estiver lá no estado do Nirvana. Não, gente. Transcender é quando eu reconheço Júlia como parte minha. E saúdo e honro com toda a integridade do meu coração. Transcender é quando eu sei que, por exemplo, o reino animal, o meu cachorrinho não é diferente de mim. Não é fazer do animal humano, é respeitá-lo na condição que ele veio e honrar aqueles reinos, né? Eu gosto muito de uma expressão que é metaquiase, né? Que é do xamanismo, que diz: eu honro e saúdo todos os reinos. É essa consciência coletiva. É saber que eu estou aqui, eu me contemplo realizando o meu propósito, eu me contemplo, embora eu não busque esse resultado, mas eu preciso me contemplar buscando a minha sobrevivência, mas eu estou fazendo isso imbuída de verdade, alegremente, saudando um coletivo. Porque eu sei que isso vai tocar e vai despertar o coração e a consciência de vocês. Pode falar, Júlia. Eu falei que você está se colocando a serviço do coletivo, né? Você está colocando o seu serviço do outro. E é legal você falar da pandemia, porque realmente a pandemia, o que ela veio mostrar pra gente, né? Nessa questão da espiritualidade. Porque para mim a espiritualidade vai muito além, né? Da questão anjos, universo. Para mim a espiritualidade começa com entender que nós somos todos parte dessa mesma energia, né? E o que a pandemia veio mostrar aqui? Se a gente destrói a natureza, o que acontece? A gente paga o preço, né? E não adianta achar que, porque está acontecendo com o vizinho lá do outro lado do mundo, que não vai... tudo junto. Momento, né? Nós somos todos conectados. Sim. Então, a pandemia, sim, foi muito ruim em diversas coisas, claro, mas em outros aspectos, ela fez a gente parar no tempo, né? Sim. Então, sim. Em relação justamente a essa questão da noção do tempo também já começou a mudar, né? Essa lei do tempo começou a mudar e ela fez o que a gente parar de estar naquela correria do dia a dia onde a gente não tinha tempo nem de saber com quem a gente estava casado, né? Muitas vezes a pessoa descobriu a esposa, os filhos naquele momento, descobriu que não gosta da profissão, descobriu que nem sabe o que ela gosta, né? Então, uma grande noite escura da alma, assim, geral do mundo, né? Isso. Onde, claro, algumas pessoas e isso vai depender do nível de consciência de cada um, não teve essa mesma percepção, e tá tudo certo, tudo bem, não tem, né? Mas para uma grande maioria, né, foi um momento realmente
um declique de falar, pera um pouco, o que que eu tô fazendo? Para onde minha vida está me levando, né? Então, Perfeito. foi muito importante, né? Esse voltar para dentro de si. E dentro disso, a gente consegue perceber que a espiritualidade é exatamente você ter prazer. É você voltar e fazer o que te dá alegria. É você soltar o que não te serve, o que não faz vibrar teu coração. Eu participo do movimento de iluminação, né, da Era Dourada, de Siriama Bhagavan, e tem uma coisa que eu gosto muito dos ensinamentos desses avatares, que diz o seguinte: você não vai fazer nenhuma ação coletiva se você não fizer a tua parte individual. Tua parte individual tá boa? Tua saúde tá boa? Você tá bacana? Você tá feliz onde você tá morando? Você tá realizado com o que você tá fazendo? Você tá escondendo um viver só de ermitão ou você quer um companheiro? Você quer uma alma gêmea? Você quer uma conexão de chama? É claro que as conexões de chama têm umas histórias de percurso, né? O que a gente traz no plano de alma e o que está designado para fazer aqui. Mas, enfim, manifestar uma alma gêmea, que é fantástico, se vive muito bem. Às vezes eu conheço pessoas que têm as chamas em outras dimensões e vivem maravilhosamente bem, inclusive tem chamas parecidas, almas parecidas com as suas chamas gêmeas. Então é você realmente viver o real, isso é a maior espiritualidade. É você novamente se conectar com o teu lado primal, trazer a questão do prazer. E aí, então, quando eu trago minha sombra, é uma integração, uma unidade. Sair da dualidade é esse movimento de integração. Eu estava ouvindo na live do Rick, Júlia falando, Rick, sobre a questão política. Qual é a questão? É que muitas pessoas, mesmo pessoas muito espiritualizadas, se polarizaram. Ah, não, você fica na dualidade ou você fica na neutralidade para ficar de Buda. Não tem nada a ver. Alcançar uma neutralidade íntegra do coração é ir para dentro e honrar que eu escolhi nesse momento caminhar na unidade. Como é que eu posso estar fazendo retiro, fazendo workshop, dando aqui live para comungar uma consciência una quando eu me polarizo desse jeito? Então, assim, é trazer para dentro. É vir para dentro. A gente vive no mundo dual. E é óbvio que a gente tem dualidade. A gente não vai deixar de ter problemática, a mente não vai deixar de... Às vezes está até no campo, não é nem nosso. E a gente está trabalhando, por exemplo, a Júlia trabalha retiro. E muitas vezes ela sabe que está no campo, não é dela. Se ela não se conhecer, que é o motivo primordial que a gente está na Terra, é para fazer autoconhecimento. A gente veio para cá para se autoconhecer e nesse momento a gente está reconhecendo quem a gente é, porque a gente ficou esquecido, eu não gosto de dizer desconectado da fonte, mas enfim, esquecido de quem a gente realmente é, do eu real. Então, quando ela faz isso, eu faço isso, a gente traz no campo, mas a gente tem suporte, né, para trabalhar isso, e suporte para liberar as curas. E cada um faz também, às vezes a gente vê aí curadores extraordinários, mas às vezes ele permite funcionar dentro do caminho de dualidade. E por que isso acontece? Porque as energias não estão ancoradas no coração. As emoções é uma grande chave para a mudança. É uma grande chave para o processo ascensional e, por conseguinte, para as conexões. E a gente não aproveita, porque a gente nega, a gente esconde, a gente tem medo, a gente julga, a gente tem culpa. O Rick trouxe muito essa questão da culpa, eu achei extraordinário. Culpa, ele diz que, inclusive, não é uma emoção humana, né? E a gente se permite não integrar. E quando a gente não integra quem a gente fica fadado a cair no processo da dualidade e cada vez mais afastado do processo da conexão. De quem realmente a gente tem essa conexão com a fonte. A Júlia está interagindo e eu acho muito bom, porque esse é o propósito da Júlia também. Então a nossa live vai ser muito interativa mesmo. Porque a Júlia tem esse plano de alma também, então é normal que ela se manifeste. Sobre essa questão da dualidade, Júlia, agora eu que troquei. Mas eu vou falar o que está no meu... Eu vou conduzir do jeito que está no meu coração. Sobre essa questão da dualidade, com as pessoas que você atende, isso é difícil. Você faz confirmação de vínculos e faz atendimento também. Então você viu muito. E é difícil sair desse loop de dualidade? Depende muito da pessoa, né? Tem pessoas que confundem o seu ego com o seu direito, seu livre-arbítrio, né? Então, pessoa, por exemplo, ou confunde uma ferida com algo normal. Eu estava até conversando isso também com a minha amiga agora,
Uma vez tem um teste que eu acho muito legal, que a professora Karina Rodrigues, que eu vou estar em live mais tarde, fez, que é baseado naquele livro das 5 feridas da Liz Bourbeau. Justamente é um Sim. teste que tá respondendo. E no final te dá uma porcentagem de feridas. E eu acho muito legal. E de vez em quando eu mando lá pro pessoal, porque é gratuito. E daí teve uma moça, há muito tempo atrás, que falou assim, mas Júlia, esse teste, ele pergunta assim, você tem medo de perder alguém querido? É normal ter medo. Assim, eu falei, sim, mas quando a gente está na ferida, esse medo nos paralisa. Quando a gente não está numa ferida, você não pensa nisso. É claro que se alguém te perguntar se você quer perder alguém querido, não, obviamente não, né? Mas isso não vai moldar a sua vida. E eu falo isso porque eu fui assim, né? Eu passei de um extremo ao outro. Antes de ser mãe, eu flertava com a morte, eu buscava encrenca, buscava mesmo. Assim, quem me vê hoje não tem noção da Júlia que era antes. Depois que eu me tornei mãe, eu fui para o extremo oposto, onde eu estava chegando ao ponto de não viajar de férias com os meus filhos, porque eu já pensava em todas as coisas que podiam dar errado e que todo mundo ia morrer. Então eu passei da pessoa que buscava isso à pessoa que tinha medo desesperadamente. Perfeito. Hoje, é claro que se alguém perguntar, você tem medo de perder? Claro que é normal, né? Eu não quero que nada de mal aconteça com os meus filhos, mas eu não fico pensando nisso. Quando eu vou fazer uma coisa, eu estou vivenciando aquele momento e não pensando em todas as coisas erradas que podem dar, né? Então, eu percebo que às vezes as pessoas confundem nesse processo essa dualidade ou com o direito ou com algo normal, né? Como o Rick falou da questão do afeto. É normal a gente se sentir triste quando acontece uma coisa errada, mas outra coisa é você ficar já na expectativa daquilo e aquilo te paralisar, né? Então, nos processos de alma que eu acompanho, tem pessoas que logo no começo se jogam de cabeça, né? E tem aquelas pessoas que são mais reticentes, que falam, não, mas isso sou eu sou assim, né? Elas entram um pouco Sim. de, mas essa sou eu sempre fui assim. Não, não é porque você sempre foi assim que essa é você, né? É porque a Isso. crença tá tão ancorada que chegou ao ponto de você achar que você é esse tipo de pessoa, que você é controladora, que você... Não, você não é, você está no momento se protegendo das outras coisas, né? Perfeito. Então, não quer dizer que a pessoa não tem momentos, né? Ontem mesmo eu atendi uma chaminha que, assim, tá fazendo o percurso dela lindamente, e agora ela entrou numa coisa um pouco, e ontem, ainda mais ontem que eu tava no dia de chão de orelha, a espiritualidade, onde eu falei pra você, não, olha, o que você tá falando que você tá curtindo no momento presente é ego, é medo, você tá se protegendo de algo, tá? Sim. Mesmo as pessoas, é normal, a gente tem momentos, e eu também tenho momentos na minha jornada, onde eu fico assim, será que não é o ego aí que está tentando me proteger de uma certa maneira? E às vezes eu percebo que é, tá? Então, vai depender muito da pessoa. É por isso que eu acredito que hoje a mensagem é, a gente sabe o que a gente tem que fazer. E existe duas maneiras de avançar num processo. Eu brinco que tem as pessoas que fazem procissão, né? 3 passos para frente, 2 para trás, 3 para frente, 2 para trás. O meu gêmeo é um deles, né? Quando eu me avançava, voltava, avançava, voltava. E tudo bem, até porque ele não tinha consciência do que estava fazendo. Mas a polaridade que está consciente, ela tem uma responsabilidade extra, né? Ela tem o Sim. conhecimento, ela é o carro-chefe, então ela também tem. Porque a gente, muitas vezes a polaridade fala assim, ah, não, porque a gente sofre mais porque o outro está lá apagado. Não, o outro está num sofrimento terrível, porque ele justamente ele não está entendendo por que as coisas acontecem dessa maneira, né? Sim. E é desesperador. Lembrem quando vocês começaram a ter o despertar, né? A gente começa pensando, tô louco, né? Tô vendo coisa aqui que Isso. é da minha cabeça. E eu vou até dividir com vocês. O universo, quando quer mostrar uma coisa para uma pessoa, a gente sabe que tem uma sutileza de um elefante numa sala, né? Sim. Eu, desde as eleições, eu já cruzei com meu gêmeo 5 vezes na rua. Ontem estava no trânsito, carro com carro. Então, o universo, quando quer mostrar alguma coisa, e ele em É pânico, né? verdade. O universo, Sim. quando quer mostrar uma coisa, quando quer falar, olha, você vai acordar, vai fazer você acordar. E eu acredito, de uma certa maneira, não são raios kármicos, tá? Se chama assim, mas eu não acredito que é o universo batendo. Mas uma vez que você tem a consciência do que você tem que fazer, é que nem uma criança que sabe escrever e que escreve de qualquer jeito, a mãe vai ter menos paciência, né? Ó, Vai ser menos isso. tolerante do que uma criança que está aprendendo.
o que é normal. Então, a polaridade que está consciente e que não faz por, não, porque tocou numa ferida e a pessoa não quer olhar aquilo, eu acredito que o empurrão vai ser muito mais drástico do que uma pessoa que não está sabendo o que está acontecendo. Né? Então, é natural, tá? Que vai evoluir dessa maneira. Sim. E o que acontece? O que cria uma mente dual? A mente lógica do ego, que é a mente ilusória, não é a consciência real, e a gente tem uma consciência que acaba ficando, inclusive, identificada com a mente externa do ego, ela cria o julgamento. E você é criado dentro dos padrões de julgamento. Você vê isso dentro do contexto social, você vê isso dentro da família, você vê isso no teu círculo de amizade. E essa dualidade, ela não está fora de você. Esse julgamento não está fora de você. Você também passa a se julgar. Dizem até que a gente tem uma inclinação para o auto-julgamento maior do que a gente julga. Então, quando você está no julgamento, você simplesmente sai do fluxo da energia amorosa. Né? Ascender é uma coisa muito distante. Não, ascender é mudar a frequência. É sair de um programa de uma mente de sofrimento para entrar numa frequência de uma mente de felicidade, de satisfação. Isso não quer dizer que você, não vai, então se eu ficar triste, eu já estou colocando minha dualidade. Não, você está ficando triste porque você está identificando suas dores. E aí eu gosto muito da coisa da criança. Né? Por que eu gosto tanto de trabalhar a criança? Porque a maior parte da liberação de curas está na criança interna. Está na nossa criança abandonada, está na nossa criança ferida, está na nossa criança rejeitada, está na nossa criança que tem um temor e fica paralisada, né? Diante de uma circunstância. É nessa cura, é na criança que a gente realmente consegue entrar no espaço de amor e caminhar para uma consciência una. É essa consciência una que faz a gente sentir a interconectividade com todos os reinos. Eu não sou diferente de um reino mineral, porque um reino mineral ele tem consciência, né? Eu não estou tão distante do meu cachorrinho, porque meu cachorrinho é um ser que está em mim. Inclusive a gente tem uma relação com os animais. Né? A gente tem uma relação com os animais. O que acontece? É dentro desse processo, dessa consciência, que a gente realmente começa a se abrir para uma consciência do coletivo. E não é impossível, não é porque fica parecendo muito piega. Então eu não vou ver a mim, não é ver você. Você não tem condição de acessar essa consciência do coletivo enquanto você não trabalhar as suas dores. Enquanto você não trabalhar as suas emoções. Pode falar. Em relação aos animais, né? Me veio uma questão. Justamente o Davi Sabá, que eu gosto muito, aliás, todo mundo sabe que eu gosto muito dele. Ele uma vez perguntou: e os animais? Vocês também têm guias, que nem a gente tem? Porque eu falei assim: sim, vocês são guias dele. Né? E daí eu fico me perguntando, imagina, se faz a pergunta, imagina se o meu guia me tratasse da mesma maneira que eu trato o meu cachorro. Como que eu me sentiria? Perfeito. Perfeito. Adorei a ilustração. Perfeito. É isso aí. E isso diz muito, né? É claro. Sim. Não é humanizar o animal, né? Permitir que ele seja animal, porque o animal também vem trabalhar suas questões, para o dono também, para ele, né? Mas é perceber que, justamente, se a gente olha com esse olhar, né, de amor incondicional, de aceitar o animal como ele é, com suas qualidades, seus defeitos, né, e de tentar mostrar o caminho, assim como os guias fazem com a gente, né? Isso é importante. Sim, perfeito. E só em relação à dualidade, eu acho que a dualidade começa muito também quando a sociedade desenha o sucesso, né? E acredita que é igual para todos. E em geral, é quando você alcança esse sucesso que você percebe que, eu pelo menos foi assim, eu percebo um monte de gente assim, você fala assim, mas por que eu não tô feliz? Por que eu não me sinto preenchida? Eu tenho tudo o que falaram que é pra ter. Eu fiz certinho, olha, eu tenho a casa, a família, o trabalho, as aparências perfeitas. Por que isso não me preenche? Né? E daí, o que acontece? Ai, como eu sou uma pessoa ingrata, né? Eu não dou nem valor pro que eu tenho. Né? E as pessoas falam isso. Muitas vezes eu vejo pessoas, justamente, que estão num relacionamento perfeito, mas onde simplesmente a pessoa não tem mais o amor de homem e mulher e fica buscando razão, assim, mas eu tenho que ter uma razão para sair daqui. Você não está feliz. Essa deveria ser a única razão. É a maior razão. Isso.
um casamento, ele tem que acontecer, segundo a constelação, tem que ter duas coisas, é a sexualidade e o companheirismo. E tem que ter aquela coisa de essa pessoa que eu quero estar do meu lado. Não quer dizer que é um relacionamento perfeito, né? Só que as pessoas, e eu vejo isso, tem pessoas em casamentos, aliás, é o que eu mais atendo. Pessoas em casamentos totalmente infelizes, mas que sente que precisa ter uma razão para sair. Sim. É que o marido encontre uma outra pessoa, geral quer que o outro faça algo, né, para não se sair de ruim, porque daí você é culpada, e daí justamente entra a culpa, né? Isso. A gente conseguiu mascarar e embotar essa questão, virou um vício. Eu preciso ter um motivo externo muito, muito palpável para sair de um processo de infelicidade. Não é verdade. Enquanto você não sai do processo da infelicidade, você não consegue fazer a ascensão, porque a gente também tem uma compreensão de muita limitação. Eu não posso aceder porque só o muito evoluído. Não, essa oportunidade, mais do que nunca, está sendo extremamente acelerada, né? E está sendo extremamente colocada para todos. Né? Então, o que acontece? Quando você não sai dos processos de felicidade, vai ocasionar mais dualidade na sua vida, porque você vai ter conflitos internos a nível psicológico, a nível emocional, a nível relacional, e você está identificada mais ainda com a mente limitada. Você não acende porque você não consegue acessar a tua consciência real, o teu eu real. Então, é exatamente saindo da zona de conforto, quebrando uma série de paradigmas, porque as pessoas ficam ainda pegadas lá na crença. Ah, eu aprendi assim. Tá, mas o que é você? Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Sem voltar para dentro, não tem história. Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa que faz leitura de grandes livros, assim, um livro que reúne todos os conhecimentos, e ela disse, o universo é sobre frequência. E hoje a gente vê muita pedida na internet sobre o universo e a frequência, e o importante é eu acessar a frequência e estar com minha vida abundante, e isso, pá. O universo é frequência, é verdade. Tá, é verdade. Mas isso é uma grande roubada espiritual. Porque a história na Terra é sobre se conhecer. Tá? Não tem quem saia de loop nenhum sem autoconhecimento. Se você não conhece suas emoções, se você não sabe identificar os medos, tá? E tudo bem às vezes que você não possa identificar, mas você pode ter alguém que facilite isso para você. Você pode, inclusive, ter uma técnica que você libera e às vezes não precisa nem a mente lógica saber o que é. Né? A gente tem terapias com sons, terapias com danças extraordinárias que você é capaz de fazer esse processo de liberação de cura. E não adianta você querer acessar a chama, a alma, porque tá tudo em desconforto aí dentro. Tá tudo dual. É capaz de... Exatamente. Eu não nem reconheci como amor. Perfeito. A Júlia, te amo, Júlia. É isso aí. Então, o que acontece? É isso aí. Né? A Júlia traz e ancora a energia, eu acho massa isso. Porque é isso, sabe? E dentro de uma coisa do real. Porque nem sempre foi assim pro meu processo. Né? Existe sim uma mistura com a fantasia. Existe sim. Existe sim. Por quê? Porque você não está curada no afeto, você é carente. Você não curte sua companhia, pô. Você não tem tesão em você. Não importa se você tá barrigudinha, eu tô cheia de minis localizadas, ótimo que tivesse melhor, eu pretendo fazer isso. Mas assim, tá tudo certo. Quando eu vou pra praia e curto meu sol, eu tenho tesão em mim. Essa força primal, ela tem que voltar sem pudor. Isso não tem nada a ver com sexo, com fazer... E também tem, e tá tudo certo, mas isso tem principalmente a ver em você transar com você transar com o seu trabalho... E aí começam uns paradigmas, uns pudores, ou então uma comparação, não é? Porque assim, você é infeliz, está num trabalho que não quer, então eu vou fazer isso aqui, mas daqui a pouco eu escuto uma live de Júlia e vou me comparar com Júlia. Porque Júlia tem um potencial enorme. Pô, olha pro céu, cara, tem várias estrelas, não tem uma. Paty, deixa eu te falar, eu acho que teu fone tá fazendo barulho, o pessoal tá falando que tem muito vídeo. Será que dá pra fazer sem? Vê se ficar ruim pra você. E é isso. Então, trazer essa sutileza, tá bom agora? Tá. Trazer essa sutileza, tá? Do que é o amor, da irradiação do coração, mas trazer o teu lado primal também. Eu gosto muito disso, sabe? Porque a ascensão são as duas coisas. Perfeito você
porque justamente semana passada eu estava participando de um evento e a moça falava, né, justamente dessa questão da vibração, a gente tem que levar a vibração, tem que levar como se o que você ficar na cabeça, né? Eu tenho que ser positiva, eu tenho que ser positiva. É um loop. Em nenhum momento ela falou, mas isso começa lá dentro, né? E as pessoas às vezes falam assim para mim, Júlia, como que eu faço para subir minha vibração? Parar de comer carne, fazer... Sim, isso vai te ajudar uma vez que você está no processo, mas só parar a carne e ficar cheio de ódio dentro de você, não vai subir sua vibração, né? Então, a vibração não é só você ficar falando assim, ah, eu sou rica, ah, eu sou linda, eu atraio. E daí lá dentro também tá vendo, não atrai nada. Não é nada, né? Por quê? Porque a mente tá lá naquele medo, tá ancorada no medo, tá ancorada na ferida. Então E você tá numa relação, só uma parte, Júlia, e você tá numa relação frustrada que você não consegue sair da saída. São coisas mínimas, pequenininhas, é olhar para dentro. Não precisa construir um Taj Mahal, sabe? São coisas simples que tá dentro do contexto da tua vida. Porque é isso que é trazer o humano. É isso que a nova transição, a aceleração da consciência quer, que você olhe para você. Do jeito que você é, eu tô aqui, isso aqui tá legal? Não, pô, não tá legal, sabe? E o que é que eu faço para mudar? Então, transcender passa a ser uma coisa impossível para você, lá longe. Quando, na verdade, são coisas simples, tá? Eu não posso dar jeito no outro. Então, se eu olhei para essa dor e vou ter compassividade com essa dor, sabe? Eu, inclusive, me melhoro a olhar a dor do outro. Eu não faço mais julgamento porque eu me abro para a compassividade. E aí, dentro da compassividade, o que é possível? Tá, não deu para ressignificar, então eu transcendo essa dor. Eu vou além da dor. O que é transcender? É ir além de... É ir além, mas não é para o espaço, lá pro... Tudo bem se o cara quer ir para o Tibete, né? Mas não precisa, sabe? Ele pode transcender aqui, no coraçãozinho dele. Mas é incrível isso, porque outro dia alguém me falou assim, né, no grupo, assim, ah, Júlia, às vezes acho tão difícil eu ser chama. Eu falei assim, eu sou uma pessoa tão normal. Eu falei assim, você acha que a gente é o quê? Porque eu tô nesse processo, então não, né? Lembrar que todo mundo carrega o divino dentro de si, né? Sim. Todos filhos do divino, então nós temos o divino. E se a gente acha o divino tão impressionante, por que a gente não se acha tão impressionante, tão incrível, né? Sim. Conectar com essa parte nossa. E o problema é que hoje em dia também tem aquela questão do orgulho, né? Ai, se eu me acho uma pessoa ótima, olha só, tá se achando já, né? Então eu tenho que ser aquela pessoa humilde, humilde a ponto de eu me destruir, né? Humilde a ponto de eu não querer mostrar a luz, porque vai que incomoda, né? Só que todo mundo tem Nossa, Júlia! Você tocou numa ferida minha, você tocou numa ferida minha curada. Que bom! Eu passei a minha trajetória nessa existência com medo de ser. Descobri isso numa oportunidade linda com uma pessoa maravilhosa e um retiro pleiadiano e foi muito curativo. E assim, é barra, porque é ego também. Entende? Mas é porque, sim, como todo mundo tá nessa questão de todo mundo tem que ser igual, se um sim, quer, o outro não, teoricamente, ele acredita porque ele não tem a mesma luz, pronto, então esse é bom e eu não sou. Só que a gente tem que lembrar que cada tem o seu propósito que é só dele. E que não é melhor ou pior, é só dele. Todo mundo veio na Terra para fazer uma coisa que só ela pode fazer. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu tenho que falar isso. Olha só, o universo, a gente aqui a gente bagunçou um pouco ao longo desse loop de voltar para a roda de Sansara, isso e aquilo. Então, né? Mas tá tudo certo agora, porque a gente tá indo. Os Elohims, a grande ordem divina, elas cumprem os papéis. Né? O reino elemental, o reino mineral, vai lá, eles cumprem os papéis. O Elohim de fazer a flor, de dar forma, ele cumpre o papel e está satisfeito. Ele não está olhando se outro ser elemental está fazendo, ou se está fazendo igual ou melhor. Ele simplesmente traz a porção dele e contribui com todo o coletivo. E assim ele está fazendo a parte dele e do todo, porque ele é parte do todo e o todo é parte dele. E está tudo legal. Voltar a essa consciência é acender. E não é tratar com o outro, né? O outro é meu concorrente. É que a nossa sociedade também coloca o outro como um inimigo, a outra mulher como um perigo, né? O outro que é uma coisa muito bem, mas então ele é uma ameaça. É uma ameaça. A gente tá sempre em perigo porque se o outro for melhor que eu,
mas o outro, ele é melhor no propósito dele, ótimo, porque a gente não tem o mesmo, né? E tá tudo certo. Isso é uma coisa que eu falo muito para as pessoas, assim, na hora certa, o terapeuta certo, as pessoas certas vão entrar, que seja para bem ou para mal. Porque até uma pessoa que vai te enganar é porque a sua espiritualidade permitiu para você criar algum tipo, aprender alguma coisa com aquilo, né? Então, Isso. as coisas acontecem da maneira que a gente precisa para aprender e entender e ultrapassar, né? Perfeito isso. Inclusive nos relacionamentos, né? Uma vez eu tinha feito um vídeo que eu falava justamente que todos os contratos de alma são feitos no amor. Mesmo se aqui na Terra não parece assim. Daí teve uma moça até que falou, né, que eu estava romantizando relacionamentos tóxicos, o que não é nem um pouco. Mas eu vou dar o meu exemplo, porque eu estive num relacionamento muito tóxico. Sim, eu sei. Só que eu tive que chegar no ponto onde a pessoa tentou me matar. Sim, eu sei. E antes ela não tinha me dado um monte de características que eu já tinha que ter saído daquilo? Mas quem que ainda estava na posição da salvadora? Não, eu vou conseguir. Eu vou ser a fodona. E daí, eu sou a vítima? Sim, de uma certa maneira. Mas eu atraí aquilo. Eu não saí em todos os momentos. Eu me lembro, no começo da relação, veio na minha cabeça, minha intuição foi assim, você não vai sair viva disso. Você acha que a pessoa fugiu? Não. A pessoa, no ego dela, imagina, né? Então, às vezes a gente está numa situação que foi pro extremo, não porque a gente é vítima, mas porque a gente não quis olhar todos os sinais que a gente teve naquilo e a gente insistiu que a gente tinha que passar por aquilo. A gente foi teimoso, a gente precisou quebrar a cara. E isso são raios kármicos, né? E isso Sim. não é o que está mandando, é a gente que está escolhendo, né? Sim, é a gente que está escolhendo. E muitas vezes, eu gostei que você trouxe duas coisas de uma verdade, dois viés de uma verdade. A gente atrai e a gente, às vezes, precisa aprender aquela energia. Por exemplo, essa energia do passado, quando ela chegar 1000 quilômetros longe de você, você já está sentindo. Né? Porque você vai aperfeiçoando, abrindo o teu campo e você diz, não preciso mais desse aprendizado. Então, não é sobre gostar de estar passando por um momento de dificuldade e ficar curtindo no loop de sofrimento, mas é compreender que aquilo ali faz parte e honrar a tua jornada. Porque de vez em quando eu tenho autocompaixão e tudo certo, que é diferente do drama. Tudo certo ter autocompaixão. Você só consegue desenvolver quando você tem por você. Se você não se contempla dentro do processo da autocompaixão, isso não é íntegro, não é verdadeiro. Mas olhar para essa jornada, perceber as dores e, sabe, respirar, sabe? Trazer tua essência de volta e dizer, não, pô, mas olha só, isso tudo me trouxe até aqui. E tá tudo certo com isso, né? Quando a gente faz isso, a gente transcende, gente. Então a transcendência não é algo impossível, porque a gente tem um sentimento de impotência enorme, de achar, de perceber que a gente é divino, que a gente é Deus e Deus da Terra, vivendo uma experiência humana e que nós somos, eu adoro isso, nós somos perfeitamente imperfeitos. Isso é dos pleiadianos. Perfeitamente imperfeito. Você não vai ter essa perfeição. É a tua essência que é. Mas o teu aprendizado, essa junção, essa integração, vai ter esse misto. Então, sim, é possível ascender. Sim, é possível ascender, inclusive no caminho de conexão. Sim, é possível trabalhar a dualidade, respeitando a tua ainda dualidade, dentro de um mundo dual, caminhando para uma consciência de unidade. E está tudo perfeito. Durante muito tempo da minha vida, eu ouvi de muitas pessoas, você fala uma linguagem, eu acho que eu sempre trouxe essa linguagem quadridimensional. E hoje, não tem dificuldade nenhuma. Porque isso aqui, essa linguagem de transcender, de ascender, isso é você. É o divino dentro de você. Sim. É teu por herança divina. Deu uma bloqueada. Vocês estão me ouvindo? Mas não existe. Desculpa, deu uma bloqueada aqui, mas voltou. Tá, mas voltou. Voltou. Pronto. E aí, ainda falando sobre a questão de percurso, algumas pessoas que estão dentro do meu ciclo relacional, que eu faço atendimento, enfim, que eu presto um tipo de assistência, perguntam, todo mundo tem percurso de chama? Eu acho que isso aí até você falou na live que eu te convidei. Não é todo mundo que tem percurso de chama. Tá? Então,
Quando é que eu sei a verdade? É aqui? Não, é aqui. Cada vez mais, o que é a mudança? O que é a transição planetária? O que é o caminho para a consciência de iluminação, a Terra Dourada? É exatamente para a gente entender e ancorar nessa medicina do coração. Traz para o coração. A gente esqueceu essa medicina. É ela quem diz se uma situação tá legal, se alguém é pra gente. Justamente, a gente parou na pandemia para fazer essa reconexão. E é através desse processo que você vai ter os teus sinais. Porque, como o Júlia falou, ele bota um sinal, o universo bota sinais bem sutis, um elefante dentro de uma sala. Mas se a gente não tiver nessa conexão, a gente não vê o elefante. A gente nem sequer está dentro da sala. Porque a gente está muito no estado de presença. Ótimo. Mas e você sabe essa questão, né? Ontem mesmo alguém me perguntou, mas Júlia, todo mundo chama? E daí eu falei, olha, existem duas escolas, né? Tem as pessoas que acreditam que todo mundo tem, mas nem todas estão encarnadas neste momento, né? Porque é no final do processo de ascensão, que era o que eu, no começo, era a versão que me parecia justa. E conforme eu ia avançando, eu compreendi que não era minha filha de injustiça que aparecia aí, né? Nessa questão de todo mundo precisa. E hoje em dia eu acredito muito mais que, assim como a gestação gemelar é mais rara, né? Os processos de chama também. E não quer dizer que são melhores. São processos... Não, de jeito nenhum. Olha, né? E daí a pessoa me perguntou assim, e hoje então, mas então qual que é a certa? Eu falei assim, olha, eu acho que ou você tá nessa encarnação ou não. O resto é ego, né? Saber se na outra, por que precisa saber? É como se só isso validasse você ser especial, não. Cada alma é especial, pouco importa o seu nível de consciência, pouco importa o processo que tá fazendo. Toda alma é especial. Não tem alma escolhida, não tem alma... quem está no processo de chama não são seres escolhidos por Deus, os preferidinhos. Não. Isso é ego, né? Isso é ego. Que se propuseram nessa encarnação a participar, porque de uma certa maneira as chamas gêmeas estão sim nessa transição como a linha de frente, né? Porque tem uma questão aí de vibração, puxar a média da vibração, mas isso não quer dizer que elas sejam superiores nem um pouco, ou que os outros não tenham participação nessa transição. Todo mundo vai junto. Ou que o outro não tem uma chama, não tem uma contraparte. Não é verdade, todo mundo tem um complemento divino. Mas nessa encarnação, o plano de alma não está versando sobre isso, não tá te conduzindo dessa forma, de outra forma. Às vezes de formas até mais amena, porque o percurso de chama você tem que trabalhar uma série de coisas, não é? Inclusive as suas frustrações de reunir, não reunir, enfim, tudo que a gente já tratou aqui, né? Então, e também não faz nenhuma especialidade, simplesmente é um projeto que você diz, ó, então eu vou fazer essa universidade através desses requisitos, desse talento, é só isso. E todo mundo sim tem um complemento, né? O processo universal, ele é binário, não é? E talvez até mais coisas que a gente ainda não consegue alcançar. De repente descobrem que, porque do jeito que existem universos, multi-universos que não foram nem habitados e que existem já, a gente pode descobrir outras informações, né? Mas, por enquanto, é o que eu tenho para... Então, é lógico que existe... Todo mundo tem, sim, a contraparte, todo mundo tem a sua chama. Mesmo que não esteja dentro... não tenha escolhido evoluir dentro de um percurso. E como é que a gente sabe? Se conecta com o teu coração, volta para dentro, tá na hora. E o que acontece também muito, assim, é o que eu vejo, assim, na minha grande maioria dos meus atendimentos de confirmação, é que tem muitas pessoas que estão, sim, num processo de ascensão, só que a única coisa é que muda o vínculo, né? Então, não é com uma chama, é com uma alma gêmea ou com um vínculo kármico, com quem fez aquele contrato, que se parece bastante no processo de chama, né? E o que vai modificar também, justamente, é porque o nível de consciência é diferente, ainda não são almas velhas, muito na maioria dos casos, né? E vai modificar a altura da vibração, porque num processo de chama, o que acontece? As curas são muito, 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 muito profundas, né? Justamente, é o nível, assim, na alma, depois ela não precisa encarnar, né? Então, imagina, para não ter que encarnar, ela tem que ter um nível de cura, assim, muito grande.
Então, por isso a vibração vai subir mais. Não quer dizer que as outras pessoas não vão ter níveis de cura muito profundos. Só simplesmente ainda não tem não está no mesmo nível de consciência, e tudo bem, que nem eu falo, é que nem você pedir para uma criança de 5 anos fazer uma prova de vestibular. Ela não é idiota, ela não é incapaz, simplesmente ela não está pronta para isso. Ela precisa passar o processo, né? Assim como as outras almas que não estão no percurso de chama nessa encarnação, não quer dizer que elas são menos importantes. Simplesmente elas não estão naquele momento da alma delas. E tudo bem. Né? E tudo bem. E eu gosto... e isso é uma bagagem também que você traz, né? Isso não quer dizer que você não possa acessar aqui. Mas você vai trazendo, construindo. Mas tem uma coisa que eu acho muito legal, é que muitas pessoas ficam ansiosas. Ah, será que eu sou chama? Será que meu vínculo é um vínculo de chama ou de alma gêmea? E aí, eu digo sempre assim, ó, volta para a simplicidade do teu coração, né? Porque às vezes, o homem do campo, ele ilumina e ascensiona. Ele não lê um livro, ele não faz live, mas ele fala com todo o universo. E ele tem um coração puro. Eu gosto muito do trabalho com a criança, porque a criança traz você de volta a tua espontaneidade, a tua verdade, sabe? Te conduz para um espaço de integridade do coração, um espaço de pureza. É isso que a gente está facilitando no meio dessa transição, sabe? É voltar ao estado puro original, né? É voltar a essa coisa de confiar no outro, né? De dizer, ah, não, mas o outro é uma ameaça para mim. A Júlia trouxe isso. A gente começa com essa paranoia e isso às vezes realmente acaba trazendo um processo de transtorno psíquico, porque você começa com medo do outro e o outro passa a ser uma ameaça para você. Bom, a gente sabe se o outro fez de coração ou se ele colocou o ego dele lá. Mas o que importa é você, né? Eu sou o outro você. Deixa as coisas do outro com o outro. O que do outro te incomoda é teu. O que meu incomoda no outro é dele. E é assim que a gente caminha. Não é? E se eu puder, de verdade, o movimento compassivo facilitar um processo do outro, ainda que eu possa ver isso não quer dizer que eu seja aquela pessoa que não está mais na Terra, super iluminada, e que, sabe, que bom que eu fiz isso. Eu não estou honrando de verdade um processo coletivo? Eu não estou fazendo algo para o processo coletivo? Ou é para me contemplar? Ou é para me projetar? E tudo certo se for para me projetar também, mas dentro de um processo autêntico. Se eu digo que eu estou no processo autêntico do coletivo e honro a mim, fazendo o que eu gosto de fazer, tá tudo certo. E se eu tenho projeção para isso também, tá tudo certo, porque essa ferida eu já curei. Entendeu? E é isso aí. Estavam perguntando aqui, o que acho que foi a Sandra, o sucesso. Então, o que é o sucesso que a gente falou lá? O sucesso é fazer o que você tem para ser feito aqui no teu coração. Isso é o sucesso. Que te faz feliz. Quando você faz isso com realização, com energia de alegria, mesmo que às vezes esteja difícil o seu entorno, adivinha aquilo que você quer, você está aprendendo através disso aqui. Com certeza tem um momento que isso vai ancorar. Isso é fé. Não é? E tá tudo certo também. Alguém colocou no grupo assim, né? O propósito é fazer aquilo que você faria gratuitamente e ainda você ganha aquilo, né? É como se, além do mais, né? Você faz com tanto prazer que aquilo te traz um retorno. Sim, que aquilo lhe traz um retorno. Porque é super verdadeiro. E o outro recebe essa energia de verdade. Né? O outro sabe que tem autenticidade. Né? Porque é verdadeiro. Sabe que você, assim, abriu, escancarou o coração. E naquele momento você está inteiro com o outro. Né? Você quer realmente... quando, por exemplo, a gente que convida as pessoas... muita gente diz assim, nossa, você faz, dá um loop, dá uma subida no outro. Os clientes também falam isso, porque eu estou inteira ali no processo do outro. Né? Eu estou vibrando. Aquilo ali não tem mais barreira. Né? Eu me envolvi tanto na energia amorosa que eu me realizo com o outro também. Né? Isso não quer dizer que eu não tenha a minha bagagem da minha autorrealização. Mas a gente realmente fica feliz, né? De verdade. Uma coisa que eu sinto muito de dizer é que, às vezes, né, tem pessoas que saem, por exemplo, da sessão de confirmação e falam, eu tô decepcionada,
eu achei que a relação era mais do que apenas uma alma gêmea, ou mais do que... E daí eu fiquei pensando outro dia nisso em relação a mim. Eu falei assim, se tivessem me dito que o meu gêmeo era uma alma gêmea, ou era um vínculo kármico, isso mudaria o que eu sinto por ele? Não, né? Então, ou o que a gente sente pelo outro e por nós realmente é amor, ou pode ter o título que for, é só ego o título, né? A gente pode chamar de chamadinha, pode chamar de divino, pode chamar de o que for, né? O que importa é aquela pessoa mexe comigo de uma maneira que nenhuma outra mexeu. No, né, de uma certa maneira, eu durante muito tempo eu até pensei se eu continuava fazendo as confirmações, porque tinha gente que às vezes chegava com uma lista de nomes, sabe assim? Então já não tá... Não é amor isso. E tudo bem, né? Mas porque justamente, eu tenho uma chama de eu não tenho. Tudo bem. Se você tem um grande Então, amor... se for minha chama, eu vou ter que amar. Eu vou ter que amar. Se for minha chama, eu tenho a obrigação de amar. Sim, às vezes me perguntam, falam assim, eu tô aqui porque eu quero saber se vale a pena investir. Mas você tem que sentir no teu coração se vale a pena investir ou não, né? E assim, perdi o que eu ia falar. Mas, Da confirmação, da lista enorme de confirmação e... obrigada. Na verdade, o que eu percebi? Que eu tinha que continuar, porque tem pessoas que realmente estão perdidas e era mais uma questão de, olha, o que está acontecendo com você é isso. Né? Então, não importa o nome que a gente dá, mas você está neste momento de expansão, né? E às vezes a pessoa precisa de um acolhimento para isso, né? Mas não importa se você está numa expansão com a sua chama gêmea, com a sua alma gêmea, com vínculo kármico. O que importa é que aquele amor, aquele contrato é tão forte que está te tirando da sua zona de conforto, que está te tirando da sua gaiola de ouro, né? E isso que importa, né? Porque realmente é uma história de amor, né? Só que começa com uma história de amor por nós, né? Que daí a gente vai transbordar para o outro. Porque enquanto a gente não tem esse amor por nós, com o outro a gente também não tem. É dependência, é querer ter o outro, né? São as feridas. Tanto que muitas vezes falam as pessoas assim, no processo de chama a gente tem que mandar amor pro outro. Olha, você só manda amor pro outro se você já tá lá em cima em vibração e se amando muito. Senão o que você tá mandando é tudo menos amor. Né? Porque enquanto a gente E não é pode... difícil se amar, né, Júlia? É difícil se amar, porque também você pensa assim, além disso, a gente começa com um processo, eu digo sempre que começa com um processo meio narcísico, e o amor fica realmente totalmente estabelecido e ancorado quando a gente tem essa consciência do uno, né? Que a gente tá amando tudo, quer dizer, amando no sentido de respeitar, de amar, enfim. Mas por que é difícil o autoamor? Porque muitas vezes a gente tem que renunciar e fazer escolhas. Tem que sair de relações infelizes. Tem que deixar um padrão social para trás. Não é? Então, assim, não é apenas amar, tudo bem, cuidar do corpo, da alimentação, a gente começa por aí, né? Mas vai além disso. Muitas vezes vai demandar que você faça escolhas de renúncia, que pode ainda te trazer sofrimento e dor, para que você escolha se amar. Né? Relações infelizes, zona de conforto, acomodação através de um padrão. Eu não estou dizendo para ninguém que ninguém tem que agora ficar escasso e vibrar em escasso, não é isso. Pelo contrário. Né? Mas é exatamente promover as mudanças que não facilitam a felicidade. Como é, Júlia? É porque é o oposto disso, né? É o oposto disso. Quando você está na sua verdade, não precisa ficar... claro, a gente deseja coisas, mas você não precisa nem tanto ficar fazendo aquelas frases de é natural, você tá vibrando aquilo, né? Uma coisa que a gente não consegue enganar é a vibração, né? Então, a vibração justamente traz abundância. E a vibração você não consegue forçá-la. A vibração, ela é o que você é por dentro. Então, se por dentro você tá um poço de feridas, a sua vibração vai refletir isso. E o que você vai atrair vai estar ligado com isso, né? E vice-versa também, é natural, né? Então as pessoas, conforme elas vão se cuidando, vão se amando, e a questão do cuidar de si também é natural, porque a gente começa a perceber e a escutar o nosso corpo. Uma coisa que eu percebo muito no percurso de chama, a gente brinca lá que é melhor que regime, né? Porque, na verdade, todo mundo rejuvenesce, todo mundo emagrece. Por quê? Porque a gente começa a escutar o nosso corpo e perceber quantas vezes a gente
porque era a hora, ou porque justamente eu tinha que preencher uma coisa que estava me angustiando, então eu tinha que trazer aquela comida para suprir aquilo. E quando você começa a se conectar com você cada vez mais, você fala, cara, eu não tô com vontade de comer. E tudo bem, né? Ou eu tô com vontade de comer isso, ou você começa a perceber que as suas vontades de comida são coisas muito mais saudáveis, coisas muito mais gostosas, com gosto muito mais real, né? Sim. Mas não é para, porque eu quero perder peso, porque eu quero me enquadrar num padrão de É a beleza. mudança de consciência. É o É por uma olhar, mudança de consciência. né? Sim. Coisa que eu sempre falo para pessoa assim, é que nem na sua casa. Você não deixa entrar qualquer pessoa na sua casa. Então por que a gente deixa entrar tanta porcaria dentro do nosso corpo? Que é a nossa casa, é a casa da nossa alma, né? E a gente não tem respeito nenhum pelo nosso corpo. A gente se pune muito, né? Você falou da gente não ter compaixão por nós. Muitas vezes, um dos exercícios que eu faço muito com as pessoas é de olhar para si como se fosse uma outra pessoa. Porque a gente é muito mais gentil com os outros, em geral, do que com a gente. Isso, isso. O Bem outro, mais. às vezes, o outro tem qualidades que a gente não consegue enxergar na gente, né? Sim. Começo desse processo. Então, é essa questão de voltar para si, olhar para a gente com mais amor, com mais carinho, com mais, Isso né, também é acender. Isso também é acender, é passar por uma consciência melhor. Isso é auto-amor, né? Esse respeito ao corpo, isso é honrar o avatar, né? E saber que ele faz parte de Pachamama, da Mãe Terra. Isso é acender, quer dizer, acender não é uma coisa lá longe. Acender é exatamente sair dessa consciência de sofrimento, de limitação, para uma consciência mais plena de felicidade e unidade. Eu é gostei muito dessa coisa da... reconhecer o divino no outro, né? Essa troca. Sim, sim. E outra coisa interessante, me perguntam muito assim, e você se mantém? Você oscila? Às vezes sua frequência muda, sua vibração? Sim. Às vezes é o entorno, às vezes são os movimentos das pessoas que eu estou trabalhando, e tá tudo certo, porque se eu estou trabalhando, eu tenho de aprender daquilo ali. Não sou, não como uma tortura, aí eu tenho que ficar, não. É lógico que há momentos que a gente até precisa liberar, não é? Porque está percebendo que a pessoa não quer cura nenhuma, Opa, não quer nenhum trabalho interno, mas enfim, claro que eu oscilo, não é? Lógico que eu oscilo, e faz parte. A gente ainda vive um processo de mente dual. A Terra está numa terra escura passando para uma terra iluminada. A gente não está tudo. E isso impacta. Enquanto a Júlia falava no início da live que estava elétrica, eu estou elétrica demais essa semana. Eu estava falando para minha irmã. Então, imagina, portal, lua cheia, não é? O feminino, meu útero, minhas águas, né? Eu encarnada aqui como mulher, trabalhando com força, né, dos dragões assim, super primal. olha, engraçado. Lógico que sim. Essa Mas semana aí a gente respira, canta mantra e vai serenando, vai voltando. eu tava ovulando, né? E realmente, agora você falando que me caiu a ficha. Eu sentia como se tivesse, eu acho que a lua cheia na minha barriga. Eu sentia uma coisa assim, como se estivesse expandindo de uma tal maneira. E só caiu a ficha agora, você falando? Da questão. Não, mas é verdade. Mas entendeu? Inclusive eu toquei essa semana minha barriga várias vezes. A lua cheia, então essa lua, gente, no portal, a lua começou dia 8, 11 portal, ela é poderosíssima, entendeu? Inclusive para criação de projetos, para criação do que você quiser, né? Do que tiver no teu coração. Então, assim, acender não é uma coisa, isso eu queria deixar muito claro, acender não é uma coisa muito distante, não é? A gente, durante muito tempo, ficou arraigado uma consciência de limitação. Isso é uma coisa totalmente possível, é o caminho, cada um vai ter seu tempo, cada um vai ter processo, mas todo mundo vai chegar lá. E transcendência não é uma coisa só para os monges, tá? Até porque na multidimensionalidade você até pode ser uma monja, um monge. Então, é olhar para a dor com compassividade, né? E escolher sair desse lugar. Né? Quanto mais você escolhe, isso não quer dizer que você não vai ter suas questões financeiras, as questões ainda talvez profissionais ou relacionais, mas que é possível, né? Não desiste. Sim, o dragão. Eu trabalho com as energias do dragão. Eu tenho... Hoje eu vou mostrar. Acho que eu nunca mostrei em público, Mostra. mas eu recebi no meu tambor como um presente dos meus ancestrais. Hoje eu estou assumindo tudo, né, Júlia? Então, eu não estou mais me escondendo no ser. Que bom. A Júlia aí falou, inclusive, da ferida que já está curada, agora eu não posso mais me esconder no ser, não posso mais dar trela para a mente do ego. Enfim, mas é isso, nós somos pessoas humanas, assim como vocês, reconhecendo e assumindo as nossas histórias.
e que estamos aqui, sem dúvida, no Guia Portal, para facilitar e tocar, e eu tenho certeza que essa é a intenção dela, tocar os corações e iluminar a consciência, tá ela aí confiando que ela tem que estar. Estou eu aqui com minha borboletinha na garganta e com a mãozinha no meu coração, para que vocês possam receber toda a energia de verdade, tá? E dizer assim, ó, a história é que a gente é perfeitamente imperfeito, né? Claro que eu, às vezes, observo, nossa, eu ainda tenho essas coisas, que padrão mais arcaico, Patrícia, muda, e tá tudo certo com isso também, tá? Mas ter compassividade na hora que você olhar para essa dor, para esse jeito que você ainda quer transformar, e não esquecer a luz, né? Porque é possível a fusão, é possível a reunião, e é possível vibrar muito. O que É você isso mesmo. e aceitar que o outro não tenha compreensão. E tudo bem, não tem problema. A gente não precisa da aceitação do outro, né? A gente tem que sair disso. É respeitar que o outro não compreende, mas não exigir que o outro traga essa questão pra gente, essa validação, né? A gente tem que validar, e não o outro, né? Importante. É difícil, mas é o caminho. Muito obrigada, viu? Foi ótimo, maravilhoso. 12 eram 12 quando eu falei isso. E eu fico muito feliz de ter te recebido, tá? Muito obrigada. Se você quiser deixar um último... Então, gente, meu canal, Borboleta _ Siriana. Final desse mês a gente está fazendo aqui, numa reserva indígena, um retiro, que é a dança primal e a criança solar. É trazer esse aspecto solar que todos nós temos. Nós temos aspecto cósmico, nós temos aspecto solar, nós não temos só esse aspecto. É trazer e fazer ancoramento, né, desse sol dentro do coração, através do som do tambor, através da dança, através do ritmo. Se alguém que não estiver aqui no estado quiser vir, será uma honra. Será dia 25, 26, 27, 28 de novembro. Espero que nós façamos também um retiro juntas, Julia. Você sabe que com certeza será extremamente amoroso. E no meu propósito, cada vez mais, justamente, eu estou sendo levada a trabalhar com grupos, mais grupo, eu também. São as etapas. Muito forte, então com certeza será um prazer a gente fazer um dia. Porque a Júlia sabe que ela é uma irmã de verdade, e aí, nossa, 2 corações assim se tocando, gente, quem for no retiro não tem como não morrer e renascer. Porque a gente já fez isso muitas vezes, só para deixar, aquilo que a gente leva, né, e a gente aí já tem um alinhamento muito, muito bacana com a ética cósmica, aquilo que a gente leva para o retiro é o que a gente passou, né? Então a gente está podendo facilitar aquela energia. Então minha irmã será fantástico no dia que a gente se reunir, porque todos os tambores vão tocar. Muito amor, muita gratidão, te amo. Amo a todos vocês. Arro. Minha querida, um beijo. Beijo.